Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 31, módulo 3. O assunto: estrutura interna dos transistores. Vamos lá? Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção nas figuras. Nas figuras, podemos ver a estrutura interna dos transistores. Lembrando que um diodo ele é formado estruturalmente por uma simples junção semicondutora PN. Nesse caso, não é difícil perceber que um transistor comum é também formado de duas junções, PN ou então NP, que é a mesma coisa, apenas que em sentido inverso. Assim, podemos comparar um transistor NPN com dois diodos comum, isto é, anodo com anodo, enquanto que num transistor PNP também corresponde a dois diodos, mas agora com polaridade diferente, isto é, catodo com catodo. É importante notar que quanto à facilidade ou à dificuldade oferecida à passagem da corrente, as junções elas se comportam do mesmo jeito que um diodo. Assim, sempre que colocarmos qualquer dos diodos internos de um transistor em polaridade direta, isto é, positivo com positivo e negativo com negativo, a corrente elétrica terá total liberdade de passagem, enquanto que na polaridade inversa, isto é, negativo com positivo, a passagem da corrente elétrica será grandemente dificultada. Observe com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nesta outra figura. Observe que na figura temos um transistor NPN. Observe então que a seta preta e fina ela indica uma corrente elétrica inversa. Nesse caso, o percurso é dificultado, enquanto que a seta branca e larga ela indica uma corrente elétrica direta, mostrando assim que não haverá obstáculo para a corrente elétrica. Chama atenção aos nossos alunos em relação à comparação da estrutura interna dos transistores com dois diodos. Não significa que se enfileirarmos dois diodos comuns, obteremos assim um transistor. Vamos agora analisar o funcionamento do transistor como um todo. Observe com atenção os diagramas ao lado. Preste atenção nos diagramas. No diagrama da esquerda, temos a estrutura do transistor NPN. E no diagrama à direita, vemos dois diodos inversamente polarizados. Observe também no diagrama a polarização e note que o resistor RC, em série com as pilhas e o transistor, funciona como um limitador automático da corrente elétrica, ou seja, a corrente máxima que poderia transitar pelo sistema está automaticamente condicionada ao valor do resistor limitador. Observe no diagrama que foi ligado o terminal do coletor ao positivo das pilhas e o terminal do emissor ao negativo. Podemos com isso analisar que nenhuma corrente consegue transitar pelo sistema, uma vez que um dos diodos internos ficará inversamente polarizado. Observe o diagrama. Talvez os nossos alunos estejam perguntando: mas para que serviria esse circuito? A resposta ela está no terminal de base do próprio transistor, que iremos ver o porquê agora. Observe com atenção este outro diagrama ao lado. Preste atenção nesse outro diagrama. Nesse diagrama, podemos ver a estrutura dos diodos num transistor. Observe que nesse diagrama esquemático, o terminal de base desse transistor NPN foi ligado ao positivo da fonte de alimentação, através de um resistor de valor relativamente elevado,
conhecido como RB. Observe o diagrama. Iremos então observar nesse diagrama que transitará pela junção PN do próprio transistor, correspondente ao conjunto base e emissor, uma corrente elétrica muito fraca. Observação: note no diagrama que o diodo no arranjo em relação à corrente proveniente do resistor RB ficará diretamente polarizado, isto é, positivo do diodo com positivo da fonte de alimentação. Essa corrente fraca, contudo, entre a base e o emissor, gera o importante efeito na junção do semicondutor do transistor, induzindo assim o diodo do próprio coletor a deixar de agir como se estivesse inversamente polarizado. Preste atenção, aluno. Essa corrente fraca, contudo, entre a base e o emissor, ela gera o importante efeito na junção do semicondutor do transistor, induzindo assim o diodo do coletor a deixar de agir como se estivesse inversamente polarizado. E é aí que está todo o segredo do funcionamento dos transistores. Observe que no símbolo do componente, e mesmo nos diagramas explicativos, a seta ela indica sempre o chamado sentido convencional da corrente, como se este estivesse saindo do positivo e indo para o negativo. Embora saibamos que o fluxo de elétron, no sentido real, ela caminha ao contrário, isto é, do negativo para o positivo. Observando novamente o diagrama esquemático, vamos agora tentar acompanhar o que acontece em termos de fluxo de elétron. Observe o diagrama. O diodo do emissor, diretamente polarizado, permite então a passagem da corrente. Os elétrons saem do negativo da fonte de alimentação e entra pelo terminal do emissor. Sai pelo terminal de base e, através do resistor RB, volta para a fonte de alimentação através do seu polo positivo. Nesse caminho, os elétrons agem também sobre a barreira de potencial do diodo do coletor, que normalmente está inversamente polarizado, fazendo com que esta barreira ela diminua, permitindo assim que o diodo do coletor permita a passagem de uma forte corrente elétrica, vencendo assim o sentido inverso da junção. Vencida a junção do coletor e emissor, a outra junção base e emissor não será problema, já que se encontra naturalmente polarizado no sentido direto. Com isso, conseguimos uma grande quantidade de corrente entre o terminal de coletor e o do emissor. Note que isso foi conseguido a partir daquela pequena corrente elétrica no terminal de base, limitada pelo resistor RB e de alto valor. O resistor RC no coletor do transistor funciona também como limitador final da corrente elétrica, obtida entre os terminais do coletor e o emissor do próprio transistor. Observe com atenção a figura. Vamos então agora resumir o que foi visto até agora. Preste atenção. Uma corrente fraca entre os terminais de base e do emissor determinará a circulação de uma corrente forte entre os terminais do coletor e do emissor. Preste atenção, aluno. Uma corrente fraca entre o terminal de base e o terminal do coletor determina, então, a circulação de uma corrente forte entre o terminal do coletor e o terminal do emissor. Nesse caso, ocorreu, então, o que chamamos de amplificação da corrente. Amplificação da corrente. Note, porém, o seguinte,
que a corrente forte de coletor para o emissor, ela não surgiu do nada. Foi fornecido pelas pilhas, dentro de suas limitações naturais. Chama a atenção dos nossos alunos que um transistor, ele não pode criar corrente elétrica, mas sim controlar uma corrente relativamente forte a partir de uma outra corrente bem mais fraca. Preste atenção. Chama a atenção dos nossos alunos que um transistor, ele não pode criar corrente elétrica, mas sim controlar uma corrente relativamente forte a partir de outra corrente bem mais fraca. A corrente elétrica no coletor sobre o resistor RC, relativamente forte, é dentro de certo limite diretamente proporcional à corrente elétrica da base, que é relativamente fraca. Isso quer dizer que se dentro de certas condições fizermos uma corrente de 0,001 ampere, que equivale a 1 miliampere, circular pelo terminal de base do transistor, obteremos assim no coletor uma corrente de 0,1 ampere, que equivale a 100 miliampere. Mesma coisa acontece se aplicarmos à base uma corrente elétrica de 0,002 ampere, que equivale a 2 miliampere. Podemos assim esperar no coletor uma corrente elétrica de 0,2 ampere, que equivale a 200 miliampere. A relação entre a corrente de coletor e a de base determina o fator de amplificação, também conhecido como ganho de corrente do transistor. Preste atenção. A relação entre a corrente de coletor e a de base, ela determina o fator de amplificação, também conhecido como ganho de corrente do transistor. Se chamarmos a corrente de coletor, isto é, IC, e a corrente de base, IB, podemos assim obter uma fórmula simples e muito importante. Preste atenção, aluno. Se chamarmos a corrente de coletor, IC, e a corrente de base, IB, podemos com isso obter uma fórmula simples e muito importante. Observe, IC sobre IB. O que quer dizer isso aí? IC é a corrente do coletor, dividido por IB, que é a corrente de base. Nesse caso, nós vamos ter o fator de amplificação, que é classificado como ganho. Nesse caso, podemos citar um exemplo fazendo este cálculo. Observe, IC sobre IB. Continuando, a corrente de coletor é 0,1 ampere, dividido por 0,001, que equivale à corrente de base. Vamos então aos cálculos. 0,1 dividido por 0,001, nós vamos ter o resultado de 100. 100 é o fator de multiplicação. Observe então que, de acordo com os cálculos, o ganho, que é o fator de amplificação da corrente do transistor, foi de 100. Esse é um importante parâmetro de qualquer transistor, sobre o qual explicaremos com maiores detalhes quando relacionarmos o limite do componente e a sua interpretação. Observe agora com atenção a figura ao lado. Preste atenção nesta outra figura. Nela mostramos o mesmo arranjo do transistor PNP, porém agora com uma estrutura interna do transistor NPN, vista em blocos semicondutores. Observe esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Nela mostramos um diagrama esquemático do mesmo arranjo, porém agora em símbolo, exatamente como aparece e aparecerão nos esquemas de circuitos eletrônicos. Podemos então comparar e relacionar bem os três diagramas da figura ao lado.
de modo a sentir o comportamento da corrente elétrica num circuito transistorizado, mesmo que seja através da informação visual de um simples esquema. Observe o diagrama ao lado. Preste atenção nesse diagrama, aluno. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção nessa outra figura. Nas figuras nós temos a mesma coisa que já vimos na figura anterior, porém agora mostrado com um transistor PNP. Na primeira figura, temos um diagrama com dois diodos internos, representando um transistor PNP. Na segunda figura, temos um diagrama em bloco da estrutura semicondutora interna, representando um transistor PNP. Na terceira figura, temos um diagrama esquemático do circuito. Chama a atenção dos nossos alunos que, devido às polarizações invertidas do diodo interno do transistor PNP, que para obtermos o mesmo comportamento do transistor NPN, tanto na polarização quanto na fonte de alimentação, como no sentido da corrente, deve ser todos invertido. Preste atenção. Chama a atenção dos nossos alunos que, devido às polarizações invertidas do diodo interno do próprio transistor PNP, que para obtermos o mesmo comportamento do transistor NPN, tanto na polarização quanto na fonte de alimentação, como no sentido da corrente, deve ser todos invertido. Simplificando, num transistor PNP, para obtermos uma forte corrente elétrica entre o coletor e o emissor do transistor, precisamos então polarizar seu terminal de base via resistor limitador, o RB, ligando-o ao negativo da própria fonte de alimentação. Preste atenção que eu vou repetir. Simplificando, num transistor PNP, para obtermos uma forte corrente elétrica entre o coletor e o emissor do transistor, precisamos polarizar seus terminais de base via resistor limitador RB, ligando-o ao negativo da fonte de alimentação. Observe que, tirando essa inversão de polaridade, o comportamento de um transistor PNP é idêntico ao de um NPN. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!